Necales, espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje eu vou contar sobre o surto que eu tive de abrir uma sorveteria, como foi todo esse processo e como ela decaiu. Antes de mais nada, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e já deixa o like nesse vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar. Bora! Gente, tudo começou quando um dos meus chefes falou assim pra mim: Carol, você nunca pode ter só uma fonte de renda, você precisa empreender. E eu já tinha um espírito empreendedor, mas quando o meu chefe me falou isso, eu falei: cara, ele tem muita razão. E ele me apoiava muito, ele foi uma pessoa extremamente essencial no meu desenvolvimento. Enfim, ele me falou isso e falou que eu precisava pensar em outras fontes de renda, que se você tem só uma fonte de renda, você está um passo de ser pobre. Ele me falou isso porque ele já via que eu fazia as minhas correrias. Nessa época era quando eu vendia paçoca, bolo de pote e tudo mais. Mas ele falou para eu empreender. E eu fiquei pensando, eu falei assim, realmente, eu tô um pouco fraca nisso. Tipo, não é viável eu ficar fazendo toda essa correria para fazer bolo de pote, para ir comprar paçoca e tudo mais para vender. Isso não tá me dando um retorno tão bom. Então eu falei, eu preciso ter um negócio. Eu comecei a pensar. Falei assim, vou abrir uma sorveteria, que é aquelas, tipo o sorvete igual do Mac, de casquinha, porque eu preciso de um espaço pequeno, eu consigo colocar lá um quadradinho na sorveteria do meu irmão, vai ser super legal, eu não preciso de muita coisa, só preciso comprar uma máquina. Ok, isso, gente, eu decidi que eu ia ter essa sorveteria, era finalzinho do ano. Assim, foi na semana entre Natal e Ano Novo que eu falei assim, é isso, eu vou ter uma sorveteria, isso dá dinheiro, o Mac vende muito sorvete, todo mundo gosta, vou colocar ali na frente da escola, que, né, que a gente tinha um comércio perto da escola, e vai bombar. Na minha cabeça aquilo fazia total sentido. E fui. Mercado Livre não, OLX, achei uma máquina com 5 bicos, ou seja, 3 sabores e 2 mistos, né? Então eu falei assim, nossa, vai ser melhor que o do Mac, porque eu vou ter mais sabor, vou ter mais variedade. Ok, pedi para meus pais me emprestarem o dinheiro, comprei a máquina parcelada em 12 vezes aí para pagar com eles e abri o negócio. Detalhe, lembra que eu falei que eu decidi que seria, entre Natal e Ano Novo, eu decidi que seria uma sorveteria? Eu comprei no dia 10 de janeiro. Então vamos colocar aqui isso que eu decidi que ia ser uma sorveteria no dia 27. No dia 10 de janeiro eu consegui comprar a máquina. No dia 18 eu estava inaugurando a sorveteria. Eu pensei, gente, agi totalmente com a emoção. Quando eu falo aqui pra vocês que vocês precisam começar com algo que vocês têm habilidade, que vocês têm conhecimento, é por causa disso. Eu já errei nesse ponto. Eu já criei toda uma fanfic na minha cabeça de que o negócio ia dar certo. Não, mas eu só preciso vender 80 casquinhas por dia. No bairro, com certeza. Só na minha cabeça, na Carol do passado, isso ia dar certo. Porque assim, eu coloquei muita fé no pessoal que saía da escola, que sempre comprava bala, não sei o que, sorvete, gente, criança. Tá, só que elas não tinham dinheiro pra comprar isso todo dia. E, na moral, elas gostavam mais da bala do que de sorvete, sabe? Porque a bala elas compravam e podiam dividir, o sorvete não. Então eu não levei todas as nuances em consideração, não considerei tudo, eu só vi aquilo que eu queria ver. Por isso que às vezes eu jogo um balde de água fria nas pessoas quando me falam, eu quero começar um negócio, e eu encho elas de pergunta, porque eu já errei, eu só fiz as perguntas que eu queria fazer, eu só respondi as perguntas que eram viáveis pra mim, eu não vi todas as nuances disso, e eu comecei a ficar no prejuízo. E detalhe, lembra que eu falei que eu trabalhava? Eu era estagiária. Eu contratei uma pessoa, coloquei lá dentro. Primeiro, eu não sabia quanto a máquina gastava de energia por mês. Eu não sabia quanto um funcionário ia me custar exatamente. Eu não sabia que a máquina precisava ser lavada 2, 3 vezes por semana, que toda vez que eu fosse lavar eu ia perder sorvete. Eu não calculei a perda de insumo que eu ia ter. Eu não calculei as coisas que eu precisava comprar mais para fazer esse sorvete.
Gente, foi muita coisa que eu não calculei, que eu não levei em consideração. E isso me trouxe prejuízos grandes, assim, durante. Então, o que eu fazia? Eu ia trabalhar cedo, contratei uma pessoa para ficar lá para mim, ensinei essa pessoa, só que toda hora no almoço eu tinha que vir para essa pessoa ir almoçar, ou seja, eu parei de vender o bolo, de vender as paçocas, mas no meu almoço eu ia até a sorveteria para a garota ir almoçar e eu voltar a trabalhar. Então era muita correria. E daí na hora que eu saía, eu ia lá pra menina, que a menina estudava à noite, pra ela ir, e depois eu fechava às 7 horas, comia rapidão pra ir pra faculdade ainda. Então eu não saí da minha correria e o prejuízo que me dava, eu pagava com o salário do estágio. Ou seja, eu perdia muita grana. Eu não conseguia sustentar meu negócio. Ah, mas no começo é assim. Sim, no começo dá prejuízo. Porém, eu não me preparei para esse prejuízo. E isso foi, sabe quando, gente? Em 2020. Eu abri dia 18 de janeiro de 2020. No dia 28 de março de 2020, teve lockdown. E graças a Deus a construção civil não parou. E aí eu falo pra você, lembra da diversificação? Se eu tivesse investido tudo que eu tinha só na sorveteria e tivesse dado lockdown, eu tava totalmente no fundo do poço. Mas a construção civil não parou. Então eu fechei a sorveteria, ainda mantive os gastos da funcionária por mais uns 20 dias, mas como não tava me dando lucro, já era o terceiro mês, não tava me dando lucro nenhum, eu tava chegando num ponto que eu não conseguia mais arcar com essas despesas e não ia conseguir manter porque a gente não tinha previsão de quando ia voltar da pandemia. Então eu encerrei, eu decidi fechar, consegui, pela graça de Deus, vender a máquina até um pouquinho mais caro do que eu comprei, porque eu comprei numa pechincha aí. E o dinheiro que eu ganhei a mais, além de quitar a máquina, eu quitei as coisas que eu ainda estava devendo, de compra de sorvetes e tudo mais. Gente, eu tinha feito uma compra de R$400 na semana que deu o lockdown e que fechou tudo. Ou seja, eu fiquei com todo o sorvete, estragou tudo. Ai, foi bem complicado. Mas eu peguei as casquinhas, os chocolates, os confeitos que eu tinha da sorveteria e ainda comecei a fazer cone trufado para vender na obra, para recuperar mais um pouquinho do prejuízo. Então, assim, no final, eu fiquei no 0 a 0. Mas também eu soube a hora, apesar de eu ter errado no começo, eu soube a hora de parar para que isso não me afundasse ainda mais. Então, eu sempre falo aqui que só dá errado quando a gente desiste. Mas a gente também precisa saber o ponto em que é preciso mudar de estratégia. Eu não conhecia nada sobre sorvete, eu não conhecia nada sobre esse mundo. Não foi um bom negócio ter começado, porém me fez aprender demais. Hoje eu só começo um negócio se eu tiver total certeza do que aquilo vai me trazer, do que aquilo pode dar errado, de como eu vou fazer se algo der errado. Então eu tenho um plano de negócio e eu não ajo mais com a emoção, ok? Eu espero que essa minha história possa te trazer ensinamentos e que você consiga tirar lições de tudo isso e não erre como eu. Eu espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários como isso fez sentido pra você, o que você achou de toda essa história e se você conheceu a sorveteria e como foi tudo isso, tá bom? Um beijo e vem ser Panecali!